Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. O objetivo desse vídeo aqui é comentar um pouco sobre as diferenças que existem entre o atendimento de um médico e o atendimento de um psicanalista. E aqui eu vou me concentrar não no serviço em si que o médico e o psicanalista oferecem, que obviamente são diferentes, mas eu vou me concentrar na forma de atender e na visão a visão que esses profissionais têm sobre o serviço que eles oferecem, né? Inclusive a visão que o público, o cliente, o paciente desses profissionais tem também. Tá? Eu vou deixar claro aqui, já entrando em matéria. Tá? Vamos pensar primeiro em uma pessoa que tem, não sei, uma dor de cabeça. A pessoa tem uma grande dor de cabeça, muito incômoda, e essa pessoa decidiu ir se consultar com um médico. E lá no médico, essa pessoa explica a sua dor. Ela diz que como é a dor, onde que dói na cabeça, em que parte da cabeça que está doendo, desde quando está doendo, enfim. E aí o médico ele vai fazer algum tipo de exame, vai fazer algumas outras perguntas para esse paciente ou essa paciente. E aí ele vai prescrever um tratamento, seja um medicamento, seja alguma atividade adicional que ele queira que a pessoa faça. Alimentação, ou talvez repouso, né? Alguma coisa assim. Esse é o atendimento médico. E agora, vamos analisar um pouquinho como foi esse atendimento. A pessoa, ela procurou o médico com uma queixa, com uma reclamação física, né? Ela tinha um problema, uma dor de cabeça, e ela foi até o médico porque ela acredita que o médico vai saber exatamente o que fazer para que essa dor desapareça, para curar essa dor. Então ela vai lá porque ela supõe que o médico sabe o que ele vai fazer para remover essa dor nela. Então o médico vai curar a paciente, aqui nesse caso, né? O profissional, ele tem algo, um saber, que vai fazer com que o paciente fique bom. Okay? O médico trabalhando no paciente. Essa é a dinâmica da medicina. Tá? Sempre que nós vamos ao médico, nós temos essa suposição de que o profissional médico, ele sabe o que fazer para nos curar. A ação dele vai nos curar. Né? Se nós seguirmos a prescrição dele, nós vamos nos curar. Bom, agora veja que coisa interessante que acontece dentro da psicanálise. Um paciente, eu vou chamar de paciente para ficar mais fácil, tá? Tem pessoas que chamam de outros nomes, vou falar paciente. O paciente que procura um psicanalista, ele também tem uma queixa. Ele tem, nós chamamos de angústia, né? Ele tem uma angústia. Alguma coisa está causando essa angústia nele. Ele pode ser que essa angústia seja, por exemplo, uma ansiedade, pode ser que essa pessoa, por exemplo, não esteja conseguindo dormir, é uma pessoa que diz que é muito preocupada, que eu tenho me preocupado muito com muitas coisas e eu não estou conseguindo dormir. E, além disso, eu tenho crises de ansiedade, né? Sudorese nas mãos, tenho palpitações, tenho crises que eu fico muito ansioso e eu vou procurar um psicanalista para eu resolver, porque eu acho que isso deve ser mental, isso deve ser alguma coisa relacionada à minha mente. Então eu vou procurar o psicanalista. Do ponto de vista desse paciente, ele vai procurar o psicanalista porque ele acredita que o psicanalista, igual que um médico, ele tem um suposto saber que vai fazer com que esse paciente seja curado de sua angústia. Então eu vou lá no psicanalista porque eu acredito que coisas que ele vai me dizer, ações que ele fará para mim e por mim, vão me curar da minha angústia. Então, quem vai me curar da minha angústia, na minha suposição de paciente, é o psicanalista. Porque funciona assim com o médico, então provavelmente com o psicanalista também funciona. Esse é o raciocínio de um paciente típico, ok? Geralmente se pensa dessa forma. Mas, esse mesmo paciente ele vai perceber algo que o seu analista, o seu psicanalista já sabe. Né? Um médico, ele realmente acredita que ele é a pessoa de suposto saber. Na verdade, ele tem certeza desse saber. Né? Ele estudou para ele usar o saber para curar a pessoa. Ele vai realizar uma ação que vai curar o seu paciente. O médico faz isso. O analista também estuda muito, estamos sempre estudando, mas a diferença, no caso dos psicanalistas, é que o nosso saber, no que se refere à cura, digamos assim, do nosso paciente, é um saber que é apenas suposto. Nós não realmente sabemos o que o paciente tem. A angústia que ele tem, mesmo durante várias sessões em que ele vai nos contar sobre essa angústia, quem realmente conhece exatamente como é essa angústia e como dói essa angústia é o próprio paciente. Nunca nenhuma outra pessoa vai conhecer essa angústia como ele próprio. E exatamente por isso que ele precisa, como paciente, conhecer as origens dessa angústia. Origens que estão escondidas, que são um conhecimento que está escondido lá nas entranhas do seu inconsciente. Então, esse paciente, o que ele precisa fazer, se ele quer encontrar a verdade, se ele quer encontrar a resposta para a sua angústia, ele precisa escavar dentro da sua mente. Ele precisa escavar e investigar o seu inconsciente, para que, quando ele descubra certas coisas que agora estão cobertas, ele como paciente, ele próprio como paciente,
possa tomar as atitudes necessárias para melhorar de sua angústia. O saber necessário para a cura, digamos assim, ou para a melhora dos sintomas, das angústias que ele está trazendo, está nele próprio. O saber é do próprio paciente, não do analista. O analista ele vai servir apenas como um guia, um profissional que vai ajudar o analisando, o paciente, a caminhar de uma forma a conhecer partes da história dele, do paciente, que agora estão veladas, estão escondidas. Então, esse é o trabalho do psicanalista. Ajudar a pessoa que o contratou, ajudar o seu paciente, o seu analisando, a que ele possa conhecer detalhes do seu inconsciente que estão agora escondidinhos e que são a resposta para as suas angústias atuais. Por esse motivo, um psicanalista, ele não é uma pessoa, aliás, eu vou reformular aqui o que eu disse. Um psicanalista, ele é um profissional de um suposto saber, mas ele não é um profissional de um saber concreto, porque quem vai saber realmente as respostas para as angústias é o próprio paciente. Está nele próprio a resposta. Nós só temos que tirar essas respostas e trazê-las para a luz. Quem faz isso, inclusive, é o próprio paciente. O analista ele só dá um suporte. Ele é um objeto, como se fosse um instrumento, uma ferramenta que o paciente vai usar para escavar a sua própria consciência, para escavar o seu inconsciente e dessa forma poder entender as razões de suas angústias. Então, o saber do analista, ele é suposto pelo paciente. O paciente ele imagina que o analista, que o psicanalista vai na consulta dizer exatamente o que ele deve fazer. Porque se eu vou no médico e o médico me diz o que eu devo fazer, eu imagino que se eu vá a um psicanalista, ele também vai me dizer o que eu vou fazer. Mas aí eu vou ser surpreendido, porque o analista não vai me dizer o que eu devo fazer. O analista vai me escutar, vai me animar a que eu fale de maneira livre e sem censura, para que elementos inconscientes se tornem conscientes e que dessa forma eu possa ir montando um quebra-cabeças e organizando melhor as ideias e chegando a um entendimento que vai me trazer a cura que eu estou procurando. Então, quem sabe realmente, mas não sabe que sabe, em psicanálise, é o próprio paciente. Isso é bastante diferente de um atendimento médico, não é? Que realmente tem outra premissa, trabalha de outra forma, realmente. Não tem nenhum problema com isso, tá bom? Então, basicamente, esse era o vídeo, espero que você tenha gostado. E você já sabe, quando você consultar um psicanalista, lembre-se que a pessoa que realmente sabe é você. O psicanalista ele tem um suposto saber, mas na verdade é você como paciente que vai se salvar, digamos assim. Tá bom? Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e me acompanhar também, se você está vendo no YouTube. Tá bom? Tchau, tchau.